A gente convida a participar conosco aqui dessa conversa o senador Alessandro Vieira, que já está conosco aqui. Vamos já colocar ele na tela? Olha lá, já chegou. Olá, senador. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. Bom dia, Fabíola, Josias, um prazer estar conversando com vocês. Estávamos aqui debatendo, acho que o senhor estava acompanhando, né, o caso de Simone Tebet. O que o senhor achou dessa confusão ontem? Quais vão ser as consequências para ele que fez isso lá e o que o senhor achou até do depoimento dele? O depoimento foi todo ele evasivo e extremamente agressivo. Eu cheguei a solicitar que ele se portasse com mais equilíbrio logo no início do depoimento, acho que nos primeiros 30, 40 minutos. Mas ele seguiu naquela toada, que é mais ou menos como o Josias já descreveu. É uma cortina de fumaça. Esse grupo bolsonarista mais radical gosta dessas demonstrações de valentia, né, de virilidade. E, na verdade, quando você passa a peneira, não sobra quase nada, né? É só realmente espuma. É um depoimento onde ele não teve capacidade de fugir das responsabilidades que a CGU deixou de executar, aparentemente, por determinação direta dele, né, controlador-geral. E eu só vou fazer um reparo que toda vez que a gente fala que ele é capitão, que ele foi capitão, a gente está prestando um desserviço para as Forças Armadas. Ele, na verdade, é o CGU do Temer, que foi herdado pelo Bolsonaro. Essa é a maior carta de apresentação que ele tem, não a passagem pelas Forças Armadas. Não é por isso que ele está lá. Ele está lá porque o Temer deixou ele lá, assim como deixou vários desses personagens que hoje estão aí nos escândalos da CPI. Ricardo Barros, Roberto Dias, essa turma toda vem da gestão Temer, juntos, e agora sairão da CPI indiciados juntos também. Eu acho que o senhor tem razão, senador. É uma herança do Temer, mas ele ficou lá por conta dessa condição de capitão, né? Ele se afeiçoou, ou o Bolsonaro se afeiçoou a ele, né? Mas o que eu queria lhe perguntar é, há elementos que consubstanciem esta impressão que se generalizou de que a CGU foi negligente nesses casos todos, incluindo a Covaxin, ou é algo que ainda está por ser provado? Nós temos uma série de documentos que mostram que a CGU teve acesso a informações relevantes que apontavam indícios de esquemas, indícios de condutas equivocadas por parte de funcionários públicos, servidores públicos, e não adotou providências. A justificativa do ministro, naquele momento ali em que a gente ainda teve depoimento, é que várias dessas coisas estavam em segredo de justiça e não seria atribuição da CGU tomar providências, mas não é o que o corpo técnico da própria CGU aponta. Ele, infelizmente, ao que tudo indica, escolheu se agarrar na cadeira e deixar de lado a instituição que tem grandes serviços prestados para o Brasil. Ele repetiu a conduta de outros ministros. A gente vê isso acontecendo na Casa Civil, vê isso acontecendo na saúde. E aí Bolsonaro parece que tem um toque de Midas invertido, né? As pessoas se aproximam dele e abandonam o básico da civilidade. Senador, hoje a gente até está como manchete principal, coloca até na tela aqui para mim, por favor, o caso da Prevent Senior. Um médico que denunciou o kit Covid da Prevent Senior, ele relatou ameaças do diretor da Prevent Senior, e a gente está divulgando aqui, o Jornal Folha de São Paulo traz esses áudios. Vamos até ouvir uma dessas ameaças que, inclusive, está na mão da CPI da Covid. Eu vou pegar cada um dos prontuários dos pacientes que você não tratou e vou mostrar quantos deles que foram para UTI. É isso que eu vou mostrar. Porque eu tenho que provar alguma coisa. E sabe o que eu vou provar? Eu vou provar que você mentiu. Eu vou provar... Não, cara. Entendeu? Eu vou provar que você é um cara antiético, que você é um dos caras que tinha compliance. Eu vou levar tudo isso, cara. Só esqueceu que você não era um cara limpo. Por que eu não sou limpo, Pedro? Uai, porque eu tenho as reclamações dos colegas, eu tenho as reclamações dos funcionários. E não é de agora, não. Eu tenho o seu histórico inteiro dentro da Prevent. A reclamação por quê? O que eu deixei de fazer na Prevent? Agora não interessa mais, velho. Agora não é mais problema seu. Agora é um problema do mundo que você jogou pra cima. Entendeu? Sim. E você vai sujar seu nome, cara. Ninguém... Bom, esse daí é um trecho de um dos áudios, e são áudios muito fortes, né? Aí a gente está ouvindo um médico sendo ameaçado
pelo diretor executivo da Prevent Senior, o Pedro Batista, que estará hoje na CPI. Teve um dossiê assinado por 15 médicos falando que eles eram obrigados a prescrever alguns medicamentos e começaram a ser coagidos pelo diretor da Prevent Senior. Gostaria que o senhor falasse a respeito desse áudio que nós estamos ouvindo e qual é a importância do depoimento de hoje, senador. O caso da Prevent Senior parece que vai ser mais uma hipótese onde você teve essa mistura de teorias malucas de corrente de WhatsApp, profissionais de saúde que se dispuseram a colocar em prática essas teorias e a imediata republicação e estímulo por parte do presidente da República. Existia uma clara conexão entre aqueles que foram identificados lá no início da CPI como integrantes de uma espécie de gabinete paralelo. Eles motivavam os profissionais da Prevent Senior. A Prevent Senior tem um claríssimo interesse econômico nessa situação, porque era mais barato para eles deixar morrer os cidadãos sem tratamento do que fazer as condutas que outros hospitais, outros profissionais, todo mundo faziam. E o presidente da República usava esses dados aparentemente fraudados para validar suas teses, que ele ontem estava lá na tribuna da ONU defendendo, do seu ponto de vista de um tal tratamento precoce. É surreal o que o Brasil está vivendo, é impressionante. E não é um caso isolado, aparentemente. Nós tivemos em Manaus também uma rede de hospitais que teria feito esse tipo de teste, e em Porto Alegre. Todos eles sempre vinculados a esse grupo, muito próximo ao presidente Bolsonaro, tentando, com pesquisas fraudadas, sem respeito ético, sem controle técnico, tentando validar aquelas teorias que as pesquisas todas derrubavam. Então, basta recuperar os conteúdos do próprio presidente da República que você tem essas informações todas, né? Sempre se colocando como um personagem heróico que está descobrindo a salvação do mundo contra o comunismo, contra o vírus, contra tudo. Bolsonaro é uma piada triste que o Brasil está tendo que enfrentar. Senador, o senhor, quero que ele está fazendo referência a episódios como o do pesquisador Paulo Zanotto, que é investigado aí na CPI como membro de um gabinete paralelo que assessorava ali o Palácio do Planalto nessa pandemia. Ele enviou, me parece, uma mensagem para um grupo de WhatsApp citando resultados supostamente positivos desse falso estudo aí da Prevent Senior, e no mesmo dia o presidente da República, citando o dono da Prevent Senior, que é o Fernando Parrilho, ele republica ali nas redes sociais que entre os pacientes que optaram por esse kit cloroquina aí, o número de óbitos era 0, né? O que eu lhe pergunto é, o presidente ontem subiu à tribuna das Nações Unidas, que é a principal tribuna da diplomacia mundial, para receitar ali o kit cloroquina para o planeta inteiro, né? Isto dá força a seu juízo, com os conhecimentos que tem de direito, aquela linha que preconizava a necessidade de denunciar o presidente num foro internacional. Esse discurso do presidente na ONU constitui prova contra ele mesmo para uma investida internacional como essa, uma investida jurídica? É mais um fato que será considerado como prova, mas acho que mais importante do que provar as condutas, que já estão bastante comprovadas, a prática de crime comum, a prática de crime de responsabilidade e também a prática de crime contra a humanidade, que é essa que você refere, é você constatar a urgência da adoção de providências para fazer parar esse estado de crime permanente que é a gestão Bolsonaro. Então, Bolsonaro já dá todos os sinais, ele repete isso na tribuna mais importante do mundo, e que ele vai continuar com essa conduta negacionista, atacando vacinas, atacando governadores e prefeitos, retardando a resolução da pandemia. Isso é gravíssimo. E é aquelas autoridades que vão trabalhar depois do encerramento da CPI, notadamente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o deputado federal Arthur Lira, que é presidente da Câmara, cada vez mais estarão pressionados pela sociedade, porque claramente Bolsonaro não tem condições de continuar exercendo sua função. Ele se recusa a governar. Ele governa para uma plateia restrita, um cercadinho virtual, e foi para eles que ele falou. A necessidade de manter mobilizados, do seu ponto de vista eleitoral, e alienados, do seu ponto de vista da realidade. Porque essas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro foi aplaudido, foi felicitado, que ele foi extraordinário, que ele está cuidando do Brasil e salvando a família tradicional. O Bolsonaro não é nada disso, né? E essa bolha
tem que ser, de alguma forma, furada. A gravidade dos fatos talvez faça com que isso aconteça. Ô, senador, nos documentos que vocês receberam em relação a esse dossiê que é assinado pelos médicos e nesse áudio que a gente ouviu, traz uma relação direta da responsabilidade do presidente Bolsonaro, de algum acordo do presidente Bolsonaro com a Prevent Senior, ele diretamente ligado a isso? A noção que nós temos a partir dos documentos e das declarações é de que você tinha uma conexão para fins de divulgação e estímulo, né? Então, a Prevent Senior servia como base para informar que todos os estudos do mundo, feitos por grandes universidades e grandes centros médicos, estavam errados, eram fraudados, e que existia esse estudo heróico feito na Prevent Senior, onde as coisas aconteciam magicamente e quem tomava kit cloroquina não morria. É muito claro que você tem esse ciclo de reiteração da mentira, repetição da mentira, validação da mentira com estudos falsos. É o que a gente vai ouvir hoje do diretor-presidente da Prevent. Quem era o elo de ligação da Prevent Senior com o Ministério da Saúde? Tinha alguém no Ministério da Saúde que fazia essa conexão? Ou tem até conversas com o presidente Bolsonaro? O senhor tem essas informações? A referência que nós temos é da Nise Yamaguchi fazendo esse papel de interface entre o gabinete paralelo do presidente da República e a direção da Prevent Senior. A gente vai ter que ouvir, eu tenho defendido aqui nas reuniões internas que é preciso ouvir também esses profissionais que estão fazendo as denúncias, além de aprofundar um pouco mais na documentação. Senador, uma curiosidade que eu tenho, o senhor está falando agora de ouvir novamente esses profissionais, talvez a própria Nise, né? Tem alguns depoimentos, que alguns deles, inclusive, solicitados, requeridos pelo senhor. Eu menciono o general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, mas foi chefe da Casa Civil. Na semana passada, chegou-se a aprovar um requerimento de vossa autoria, convocando a Ana Cristina Vale, a ex-mulher do presidente Bolsonaro, que se verificou tem vínculos aí com o tal Marconi, um lobista que agenciava negócios para Precisa Medicamentos. Essa ex-mulher do presidente participava de festas, patrocinou nomeações para cargos no governo. E agora tem esse caso do 04, aí, o filho Jair Renan, do presidente, que ameaçou a CPI. Eu vi o senhor ontem na sessão defendendo que ele fosse convocado a depor. Por que é que estes nomes, que o senhor parece considerar importante colher o depoimento, trazê-los à CPI, por que é que isso não avança? O que é que impede que este grupo, que se convencionou chamar de G7, construa uma unidade capaz de trazer personagens como esses para depor na CPI? Você tem duas situações diferentes, né? Você tem primeiro o Braga Neto, com a resistência de alguns senadores, por se tratar de um oficial da reserva que comanda o Ministério da Defesa. É um temor de uma suposta repercussão nas Forças Armadas. Essa repercussão, eu tenho convicção, não existe. A atuação dele foi civil, uma atuação desastrosa. É o coordenador da reação brasileira, a reação brasileira foi péssima. Ele atrapalhou profundamente a resposta do Brasil e precisa ser ouvido e responsabilizado. A gente continua trabalhando diuturnamente para que isso aconteça. Já a Cristina Vale, apelidada Cristina Bolsonaro, e o Jair Renan, são de outra natureza as restrições. São restrições do ponto de vista de se tratarem de familiares do presidente, o que poderia gerar um processo de vitimização, uma coisa mais teatral. Eu discordo, acho que essa coisa teatral depende muito da qualidade da coleta do depoimento, né? Se você faz uma coleta sóbria, não interessa se o artista vai querer dar show, ele vai ter que responder objetivamente como é que eles conseguem ter esse contato com lobistas, intermediar interesses de empresas junto ao governo federal, empresas e interessados em cargos, como é que eles recebem a contrapartida por isso, como é que eles conseguem morar numa mansão aparentemente absolutamente fora das suas condições financeiras, oficiais. Isso tudo interessa, porque isso explica como é que gente como o Marconi consegue ter uma interferência dentro do governo. Então tem muita coisa para surgir ainda dessas relações do Marconi, tem uma série de fatos que a gente está tentando analisar. Nas últimas semanas a gente está com muita dificuldade na análise de documentos sigilosos, porque o senador Amoraes está com muita preocupação com vazamentos, que eu respeito, mas isso está atrasando, está dificultando o nosso trabalho. E nós teremos amanhã o Danilo Trento, que é um outro personagem desses, da Zona Cinzenta de Brasília, que também tem uma série enorme de relacionamentos no mundo político que precisam ser bem esclarecidos. A gente tem que galgar esse degrau que falta na investigação.
Como funcionou isso? Como é que surgem os dominguetes da vida? Alguém tem que colocar esses caras na árvore, eles não brotam lá. E em relação à convocação, só uma última questão, senador, sei que o senhor tem que ir, mas em relação à convocação de Marcelo Queiroga, ele agora é confirmado com Covid, tem que cumprir a quarentena em Nova York. Está descartada já essa possibilidade de convocação dele, não? Não temos prazo suficiente para isso. O senador Renan finalmente compreendeu que os fatos é que governam a investigação. Então, todos nós temos interesse em acabar logo, tudo bem, mas os fatos vão surgindo e eles são impositivos. O prazo da CPI ele vai até novembro, início de novembro. É mais do que tempo para que o ministro Queiroga se recupere, com fé em Deus, e venha cá para responder sobre essa conduta que ele vem adotando. Quando ele faz a suspensão, a orientação de suspensão da vacinação dos adolescentes, ele está agindo sem respeito à área técnica do próprio Ministério, sem respeito à ciência, apenas para atender um capricho do presidente da República. No depoimento anterior do ministro Queiroga, eu fiz esse alerta, que ele ia chegar um momento em que ele ia ter que escolher a dignidade da profissão ou a cadeira. E eu esperava que ele fizesse a escolha certa, escolhesse a dignidade da profissão, como fizeram Nelson Teich e o próprio Mandetta lá atrás. Mas, infelizmente, não, ele reproduz a postura do Queiroga, ele se agarra à cadeira e se dá ao desfrute de desmoralizar uma profissão tão importante, tão nobre como é a medicina. A medicina submete a ciência, ao interesse do paciente, não ao interesse do político de plantão que só quer fazer palhaçada na internet. Senador, muito rapidamente, o ministro Lewandowski, a partir de provocação de um mandado de segurança do qual o senhor é coautor, intimou o presidente da CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, a responder por que é que não pauta a sabatina do indicado de Bolsonaro para o Supremo, o ex-chefe da CGU, André Mendonça. O que eu queria lhe perguntar, vi uma observação que o senhor fez numa sessão da CCJ, dizendo que só motivos não republicanos podem explicar o não agendamento desta sabatina. Que motivos não republicanos o senhor acha que estão influindo nesse adiamento? Daqui a pouco a gente tem uma nova sessão da CCJ e eu vou reiterar essa cobrança, José. O senador Davi Alcolumbre confunde a importância do cargo de presidente da CCJ com uma oportunidade para fazer barganhas com o governo federal, inclusive interferindo na escolha do nome do futuro ministro do Supremo. Quando eu digo que não existem razões republicanas, é porque ele está descumprindo uma obrigação básica e todos os indicativos são de coisas não recomendáveis. Acesso a emendas, acesso a nomeações, intervenção no outro poder. É triste porque você vê um rebaixamento da estatura do Senado. É triste porque você vê que um senador da República, que já presidiu a casa, não tem a capacidade de entender a importância da sua função. E não se dispõe a responder, não se dispõe a enfrentar a situação com clareza. E nesse ponto, meu papel é muito objetivo. Eu estou aqui para mostrar esse tipo de tramóia, esse tipo de esquema, e através dessa iluminação dos fatos, evitar que eles se reproduzam. Eu acredito que o ministro indicado será sabatinado, né, como deve ser. Já é o caso de maior morosidade e, repito, não há nenhum motivo honesto republicano por parte da conduta, o que justifica a conduta de Davi Alcolumbre. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada por participar ao vivo aqui, trazendo informações. O depoimento de Pedro Batista, o médico Pedro Batista da Prevent Senior, começa às 10 horas da manhã, é isso? Isso, 10 horas. Tá certo. Muito obrigada, senador.